Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. A gente está aqui recebendo a maravilhosa Luciana Stipe, que ela é professora, cineasta, roteirista e, dentre tantas coisas, mãe. E aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho também. Fala um pouco de você, do que você está fazendo agora. Eu sou mãe de duas meninas, a Liz e a Lívia, e sou cineasta já faz quase 20 anos, né? Não parece, né? Espero que não pareça tanto. Nossa, você já nasceu fazendo filme, né? Não, é quase isso, quase isso. Mas eu sou diretora, produtora e atriz, né? Principalmente, mas eu trabalho bastante com produção, né? Então eu quero, assim, meu grande objetivo é sempre dirigir, mas no final das contas a gente tem que produzir para dirigir, tem que produzir para atuar, e aí, mas Qual foi seu último trabalho? meu último não, meu atual, né? Seu Porque assim, o atual. último eu não vou parar de fazer. Não, uma vez eu falei, me falaram, não, o último não pode ser, porque se for o último amanhã você se aposenta, né? Não, não quero me aposentar tão cedo. Mas o meu atual, que agora a gente lançou esse ano, foi a novela, A Inocente. Uma novela vertical ou um drama vertical, depende do nome que você gosta, né? Mas são aquelas novelinhas de Instagram e tal, que você, né? Nosso ator também, ele fez parte, viu, gente? Sim, Atuou com gente. a gente. Com Mas é uma certeza. novela muito legal, em parceria com o Roger, né, com a Big Ben. A minha empresa é Steep Filmes e junto com a Big Ben a gente produziu e com a direção do Vitor Moreno e a gente lançou e tá ficando um maior sucesso assim. Mas você sabe por que tá sucesso, né? Não, por quê? Porque tem eu É no elenco, né? claro, com certeza, com Eu certeza. falei, olha, me chamem que eu dou sorte. Verdade. Eu sou um coelhinho, assim. Eu dou todo projeto que eu tô tem sorte. Tanto que o videoclipe que eu participei ganhou, né? Ganhou prêmio internacional. Um beijo pro Olha Douglas só, Ferreira, maravilhoso. boa. Não, você fez uma participação maravilhosa lá. Então. E quero mais, segunda temporada eu quero mais, hein? Sim, vão fazer vários agora. Quero que o meu personagem, que é o enfermeiro, que tá no episódio, acho que 9 ou 13, mas assistam todos, porque Assiste estão tudo pra entender, né? maravilhosos. Senão não entende a história, né? A minha avó, Lu, se É. emocionou, É, assim, quando ela me viu, porque ela sempre teve o sonho de me ver numa novela. Eu falei, pô, já tô numa novela, exato, né? exato. É Aí uma eu novela. amei, amei. E ela assistiu todos os episódios. Hum. Eu falei, vó, assiste, porque eu vou voltar. O meu personagem vai O voltar. enfermeiro que conta tudo, né? É, o enfermeiro que conta tudo. Fala assim, Exato. é ela que fez. Foi ela A gente que podia ter fez pensado tudo, nisso. Quem sabe uma segunda temporada. né? É Foi verdade. ela, né, um outro ponto de vista. É, Falar assim, essa sua amiga é bem danadinha, né? é. Mas o mais atual agora é esse. Aí agora eu tô em outros projetos, né? A gente vai tentar algumas leis, Aldir Blanc e tal, editais, né? Para próximos projetos. E alguns independentes ainda, né? Que a gente vive também bastante fazendo filme independente. Porque se for esperar todas as leis e editais, né, para conseguir um dinheiro razoável, a gente também faz um ou dois por ano, né? Sim, sim. Então, estamos. E você, além de tudo, é professora no CAV, é uma instituição maravilhosa que eu faço parte, né? Então é boa, né? Só porque você tá lá. Não, o CAV é uma instituição que eu tenho muito orgulho de participar. Porque é lá em São Bernardo, né? E é uma instituição pública, que é muito difícil, né? Cinema público, acessível, assim, para todo mundo. Porque cinema, querendo ou não, é caro, né? E se você for fazer uma faculdade de cinema, é mais caro ainda. E ter uma escola pública em São Bernardo que te dá uma base. Lógico que ela não é ela é um curso livre, né? Você sabe, 3 semestres, se você for Sim. ver, é pouca coisa. Mas é uma base muito boa, assim. Então, tem muitos alunos que fizeram o CAV e estão no mercado, estão trabalhando, estão se aprofundando em faculdades, né? Ele não tira a faculdade em si, mas te dá uma base muito boa para você entrar num ramo que parece que é, sei lá, tem mil coisas que você fala, por onde eu vou começar? Mas ele te dá uma base para você saber qual é o caminho a seguir, assim. Sim, E a gente fala de produção, né? E produção é tudo, né? é tudo, serve Três pra semestres vida, ali, ó, né? ralando em produção E serve pra vida pra também, vida. né? É um Exato. lema de vida ser produção, né? Porque você se torna uma pessoa mais organizada, uma pessoa mais objetiva, É, que não perde tempo com besteiras. Isso é pra vida. É um hábito de vida, é. viver produção. Não é nem ser produção, é viver produção, né? Eu até brinco com os meus alunos que as pessoas reclamam muito, né?
Reclama da vida, reclama que tá sol, reclama que tá chovendo, reclama que tá calor, que não tá, tudo é reclamação. E aí a produção, ela não vive com a reclamação, né? Ela vive com a resolução do problema, ou do desafio, né? Não temos problemas, temos desafios. Não já pensou se na vida a gente fosse produtor? O Cara, quão eu tento mais levar isso fácil pra minha vida, seria? sabe? É que tem muita gente, né, que reclama ao nosso redor, assim, que você fala, caraca, mano, o que que eu faço? Mas aí você tenta, não, vamos lá, vamos ver o lado bom, vamos tentar resolver de outra forma. Porque a vida é um grande desafio, né? Sim, E fazer filme também é um grande desafio. Então, sim, com certeza. quanto mais a gente consegue ter cartas na manga pra ir resolvendo, né? E criatividade, que brasileiro é muito bom nisso, né? Sim, Criatividade pra poder resolver problemas e desafios. E ai, meu Deus, e aí, puta, nossa diária amanhã vai cair. Calma, calma. Como que a gente faz pra poder trocar de locação, pra poder trocar o elenco? Várias histórias assim de criatividade assim para resolver. Que metade da equipe nem sabe o que tá acontecendo, né? Porque a produção ela tenta resolver pra não deixar não ficar jogando bombinha, né, em todo mundo. Gente, vai estourar aqui, vai estourar ali. Não, ela vai só resolvendo. E no final das contas dá tudo certo. qual foi em toda a sua carreira, qual foi algo mais desafiador que você falou, nossa, esse foi o ápice do desafio? Cara, todo projeto tem um ápice do desafio. Tem locações que caem no dia. Teve uma locação, assim, era o nosso último dia. A gente fez o Retrato de Sara, que foi um PROAC de 500 mil. Era o último dia, a gente tinha, sei lá, era 32 diárias. A gente tava no finalzinho, no finalzinho. Era um restaurante que tinha apoiado e tal, mas a gente pagou, né, o restaurante como locação. E aí a gente tava fazendo noturnas. Então a gente entrava às 6 da tarde e saía às 6 da manhã. Então aí no último dia, 3 da tarde, o pessoal me liga e falou: Lu, a locação caiu. Eu falei, como assim, gente? 3 da tarde até às 6 são só 3 horinhas. Como é que caiu? Não, porque a gente não sabia que era feriado e tal. E eles, sei lá, esqueceram da gente, né? Basicamente. E aí, como que você faz? Com 35 pessoas, a gente tinha alugado um piano, a gente tinha muita figuração naquele dia. Como que você faz pra falar, galera, não vai ser hoje, vai ser não sei qual dia, vamos esperar um caos, assim. Aí vai para contrato e olha que se no contrato tinha alguma cláusula que, né, que tentasse inibir essa desistência, aí no final a gente conseguiu. Porque a moça falou assim: ah, mas o contrato diz que é uma multa de 2.000 reais, então eu pago essa multa pra vocês e tá tudo bem. Eu falei: não, não, é 2.000 reais mais os custos da nossa diária. Você sabe quanto que é a nossa diária? Aí calculei lá pra ela e falei: 50 mil nossa diária. Ah, não, não, calma, então vamos conversar, vamos conversar. Mas é isso, assim, os picos de estresse, né? Mas um estresse de resolução, assim, ele é muito grande. Né? De tipo, Ela meteu um João Kleber. Para! sabe, mexeu no bolso, aí a pessoa, não, calma, deixa eu pensar. Imagina, mudar a vida de 50 pessoas em 3 horinhas, que tava todo mundo. Tinha gente que mora longe, tava indo pra locação já. Então, aí você faz o Nossa. quê com a pessoa? Sabe? Tem que pagar todo mundo, tem que pagar tudo de novo. E aí ela entendeu, a gente fez um bem bolado. No final das contas, a gente entrou um pouco mais tarde. E ela falou assim: mas eu vou abrir até as 10 da noite pra cliente. Falei, beleza, pode abrir. Mas a gente pode ir mexendo? A gente fica num canto do salão, vocês ficam no outro canto, beleza. Não sei se eles vão ver, mas foi muito bizarro, porque a gente tava. O fundo do salão era pra eles e o começo era pra gente. Mas tinha uma divisão entre os dois salões, assim, e era um corredorzinho com banheiro. E bem na frente a gente fez a parte de cabeleireiro e tal. E aí, assim, o povo fazendo o cabelo da mulherada e o povo comendo fundi. Eu não sei se o fundi veio com os cabelos a mais, é aquele chocolate que. É um temperinho a mais, né? Sabe? Eu não sei, eu sei que, tipo, deu certo no final das contas. Mas foi muito estressante, assim, perder a locação no dia é muito, muito bizarro. Teve ator meu que já, tipo, já não chegava, a gente ligava, cadê você? Ele, não, eu tô no hospital porque eu enfiei um cabo de guarda-chuva no meu pé. Aí ele mandou a foto, assim, com o cabo atravessado. Meu Mas eu tô Deus. voltando, eu tô voltando. Eu disse, meu, e aí, né? O cara chegou com o pé enfaixado, com um ponto, ainda fez a cena inteira. Nossa, ator é uma coisa maravilhosa, É né? maravilhoso. Ator, tipo, faz tudo pela arte. Então, Tudo um pela beijo arte. pra todos os atores do Brasil. Sim. Uma atriz maravilhosa, que é a Lu Muito Stipe. obrigada. Já tive a honra também de dirigir. Amei, amei. E qual que é o desafio como atriz? Você é produtora. Hum. Mas qual é o olhar como atriz de uma produção caótica? O que que você pensa quando você, como atriz, está numa produção Olha, desse se eu, jeito? se eu fosse só atriz,
eu acho que eu nem perceberia as coisas, porque tem muitos atores que ficam lá deslumbrados com tudo que tá acontecendo e tal, e não percebe todos os desafios de produção. Mas sendo produtora também, hoje em dia, pra eu atuar, eu gosto muito, é minha paixão, né? É meu carro-chefe, assim. Mas quando eu vou atuar, eu tento desligar a minha parte de produção, sabe? Porque senão eu começo a analisar e falar, ai, meu, não. Eu falei, não, e se eu levantar pra falar alguma coisa, vão achar que eu tô querendo, sei lá, sabe, pôr a mão na massa onde onde eu não devo e tal. E eu tento me segurar. Mas quando são amigos, assim, eu chego no canto e falo, mano, faz assim, assim, assado, ó. Tenta isso, tenta aquilo, tenta. Daí as pessoas vão lá, olha, resolvemos aqui. Eu falei, ufa, beleza. Porque quanto mais a produção demora, mais a gente espera, né? Porque a vida de ator é esperar. Basicamente, aí espera uma cena e roda uma vez, espera, muda a câmera, e roda outra vez, espera, espera. Então, hoje em dia, eu não consigo mais só ser atriz, eu me seguro. Mas, lógico, se tem set que eu não conheço ninguém e tal, eu nem falo nada. Você é fã de alguma atriz em específico brasileira? Que você Ai, queria eu sou mandar um atriz, um beijo? beijo, Fernanda Torre, Fernanda Montenegro, nossa. É assim, minha paixão de várias gerações. E eu não sei, acho que inspira muito, sabe? Inspira a gente a continuar. A Fernanda Montenegro, assim, 90 e tantos anos e brilhando. E eu falo que eu vou vir até os 15, 115, né? Então até os 115 eu vou estar atuando também. Me chamem, galera. Mas Eu já sonhei com a Fernanda É, Montenegro. atuando com ela. Não, eu ia viajar, né? Antes de fazer o CAV, eu ia viajar pelo Brasil. Hum. Pra me fazer como comer, rezar e amar, sabe? Um ano sabático, Uhum. né? E aí eu tive um sonho, que eu sonhei com a Fernanda Montenegro, Caraca. falando que pra ir pro cinema, que eu ia ter uma... Eu até esqueci o nome, que é uma coisa bíblica, que você tem uma inspiração, tipo assim, poderosa, tem um nome pra isso. Eu esqueci, eu não me recordo agora no momento. Mas ela falou, continua que você vai ter essa inspiração apoteótica, que tem um nome Uhum. específico, bíblico. Depois eu vou procurar também, não sei. E aí eu falei. E ela tava no Jardim Miriam. A gente imagina a Fernanda Montenegro numa van no Jardim Miriam falando isso pra mim. Só que assim, Curioso, hein? curioso, mas assim, eu senti. Sabe quando você sonha e você tem um sentimento? Não é um sonho aleatório, você tem um Que te marca, né? sentimento. Ela falou olhando pros meus olhos, ela falou meu nome no sonho. Tipo, pô, a Fernanda Montenegro falando, Rodrigo, continua, que você vai ter essa, né, que eu esqueci o nome. Né? E aí me deu um clique. Aí eu falei, eu vou fazer a seleção assim, por se acaso, né? Uhum. E aí eu realmente, eu quero agradecer, Fernanda, você foi no meu sonho. Obrigado. Ai, mas eu acredito muito em sonhos, sabia? Eu sou muito ligada a sonho. Antigamente eu sonhava demais, assim, demais. Eu acordava até cansada, assim, de tanto que eu sonhava. Sério? É. Nossa. E hoje em dia eu sonho ainda bastante, mas eu crio muito nos sonhos. Então, se eu tenho um roteiro, que eu também escrevo, né? Mas se eu tenho um roteiro lá que eu não tô sabendo um final, eu vou lá e começo a sonhar e sonhar, descubro um final. Descubro uma personagem, sabe? Descubro uma história que eu quero contar. Nossa, maravilhoso. É muito legal. Só que às vezes daí eu tenho que estar com o meu celular do lado pra eu já ir anotando, ou de manhã eu acordo e escrever em algum lugar, porque também, né, as coisas vão embora. Mas eu sonho demais, assim, e eu acredito muito nos sonhos. Tem uma série chamada Salem Hum. que acontece isso. A menina tem o sonho e aí matam ela enforcada como bruxa. Mas ainda bem que hoje em dia a Não tem gente mais. não tem mais, né? Então eu acho que o sonho é tão poderoso, é uma coisa tão poderosa, como no episódio anterior eu falei, né? Que eu fui traído, eu sonhei que tava sendo traído e tava mesmo. Eita. Então, ouve lá depois que eu falo tudo, assim, falo mal à vontade, até babo de tanto falar mal. Então, o sonho é isso. É. E eu acho que eu acredito muito em anjo da guarda também. Eu acredito que às vezes o nosso anjinho joga as coisinhas no sonho, Uhum. porque é uma forma de conexão com Sim. o espiritual também. Se você vê dessa forma, eu acho que você consegue tudo ali. É um mundo paralelo, assim, o sonho. É um mundo real que todo mundo frequenta, né? Se você for estudar os sonhos, ele é um pouco o que é o que o seu dia, né? Ele é refletido nos sonhos.
sei lá, vira e mexe, eu sonhava que eu tenho um sonho que ele é muito, muito claro na minha cabeça até hoje, assim. Que, sabe na Anchieta, não sei se já foi, mas pra quase Santos ali, mas no Riacho Grande tem uma estação da Sabesp. Conheço. E depois, uns alunos meus foram lá gravar, tem uma cachoeira lá atrás e tal. Mas eu Que sonhava legal. muito que eu pulava daquela estação pra nadar. Eu ia até lá e nadava, e nadava, e nadava. E aí eu andei pesquisando, né, o que era o sonho. Então, reflete muito a sua vida, reflete muito o que você está querendo, o que você está pensando. E eu acho que o pensar e criar e colocar coisas na sua cabeça é um grande objetivo, né? Porque você só conquista o que você planeja, o que você pensa, e o universo conspira, né? Deus vai lá e fala assim, você tá pensando nisso? Beleza, eu vou pôr aqui uma sementinha, ela vai começar a florescer. Se você der corda para ela, né? Der água e tal. Por isso que eu sou muito pensamento positivo, assim. Tudo tem um lado bom. Ai, nossa, mano, caiu não sei o que, destruiu. Beleza, mas vamos lá. Então vamos reconstruir. Como vai reconstruir? Como fazer? Porque senão também a gente não vive, né? Sim. Tudo vira um problema. Tá, mas eu queria entender melhor sobre esse sonho. Você sonhou que tava pulando e gravaram lá? Não, Gravaram então, um aí filme lá? depois eu descobri que era uma cachoeira. E é que água em sonho é muita sensualidade, a sua sexualidade e tal, né? Uhum. E aí, quando você mergulha de cabeça é uma coisa, quando você mergulha pulando é outra. Eu tinha um livro, era o livro dos sonhos, que você podia entender as histórias, né? Sonhar com dente também, sabe? Eu sonhava que eu quebrava todos os meus dentes, eu saía metralhando todo mundo com dente. E aí vai de você meio que acreditar em algumas coisas ou não, né? Porque dente, teoricamente, é morte. E eu metralhar as pessoas com os meus dentes, né? Não consegui linkar isso, mas aí são ideias que você vai pensando pra histórias mesmo, né? Sim. Pra histórias de roteiros e filmes que a gente pode escrever o que a gente Nossa, quiser. ficaria incrível uma animação, já pensou? Não Você é? faz uma animação assim, Não, deve ter várias, né? Acho que desse jeito, eu nunca não me recordo. É. Metralhando com os dentes, olha, é bem inovador. Tá aí, ó. Tá aí, pessoal da animação, ó, uma Né? ideia de milhões, hein? Sonhar que eu tô correndo e sai voando. Não, flutuando. isso eu Nossa, sonho adoro. muito. Isso eu sonho muito. Que eu tô. E assim, no sonho é normal, né? No sonho. Ai, É? deixa eu voando. Ai, normal. Não, assim, eu falava assim, vamos lá, galera, 3 passinhos, pula e vai. Ah, você Aí, ainda ensinava. é só 3 passinhos, você pular e você vai. Aí você vai nadando clássico, sabe? O Olha, peito da natação e vai. Nossa, e é uma delícia, né? A sensação não sei a sensação, mas é uma sensação maravilhosa. É uma De coisa. liberdade, né? Sim. Várias vezes eu sonhei que eu tava voando e eu falava, olha, eu não posso duvidar que eu consigo voar. E aí e era bem alto, assim, em cima dos postes. Não, eu era no céu, assim, no céu. Via a cidade Olha, lá de baixo. Assim. nossa, aí sim. Eu não, ficava acima dos postinhos e aí indo e voltando. Eu acho que a fé é um grande sonho. Porque é você acreditar, né? Uhum. É o que Jesus falava, assim, pro Pedro. Acredita, pisa na água e acredita. Exato. Porque na física quântica é falado, né, que nada é o próton e o átomo, eles não se encostam. Não é, ele tá ali, mas ele não encosta. Então, teoricamente, nada é concreto. Tudo pode mudar. E o pensamento, ele faz parte disso. Sim. Se você primeiro acredita, você cocria também. Uhum. Isso é a fé. Isso é bíblico e é científico. Quantas vezes você já tinha tudo pra dar errado, você acreditou e deu certo? Eu acho que... E se você acredita que vai dar errado mesmo, né? Então tem que acreditar que vai dar certo. Isso, né? com certeza. Com certeza. Então, por mais péssima, horrível que seja a situação, já tá ali. Então nem pensa. Pensa no... É isso que você falou. E eu aprendi muito com você nisso. Porque você exala isso ensinando sem falar isso. Né? Na produção, né? Como produção para os alunos, você fala, gente, não, vamos. Porque eu acho que o que ensina mais é o exemplo, né? O exemplo ensina muito mais. Né? A evolução humana foi feita através do exemplo. As pessoas copiam mesmo e é ótimo. Copiem exemplos bons. Então seja um exemplo bom sempre, porque é a melhor educação que você pode dar para as pessoas. Porque
eu já dei aula em escola também. E eu percebi que você falar uma coisa pra pessoa fazer, eles não fazem. Agora, você mostrar seu exemplo de alguma coisa, aí já dá o bichinho, já dá uma mordidinha, né? Não, isso em cinema é muito assim. Se o produtor não chega na hora, quem que vai chegar? Ninguém. Se o diretor não chega na hora, sabe? É o exemplo de tudo. Porque se o produtor vai sair pra almoçar antes, por quê? Porque ele tá com fome? Mas por que ele pode e eu não, né? E começa umas picuinhas assim que eu sei, tem muitos amigos, sabe, que não estão nem aí pra um monte de coisa. Mas eu não consigo. Até assim, para as minhas filhas, eu falo, Li, vai arrumar a cama. Se a minha cama tá desarrumada, qual é o direito que eu tenho de pedir pra ela arrumar a cama dela, né? Ela olha assim, ela já tá com 10 anos, ela olha assim pra mim, mãe, vamos lá, você arruma a sua, eu arrumo a minha, sabe? Porque senão... Eu faria a diferença se eu tivesse um filho. Eu, Tô mandando! eu falaria, arruma a sua cama e arruma a minha também. Ai, que maldade. Não, o filho não nasceu pra servir os pais. Fala assim, ó, eu tô bancando sua escola, o aluguel, então o mínimo que você O mínimo é faz lavar a louça, arrumar a cama, e a minha cama fazer também. a comida. Entendeu? Eu falaria isso, sim. Falaria, porque lá fora, no emprego, você vai ter que arrumar a pastinha que não é sua. Não é só a sua. Então, eu falaria assim, né? Mas, na verdade, porque eu odeio arrumar, lavar louça. Eu amo fazer comida. Comida é uma Nossa, eu coisa... odeio fazer comida. Eu amo fazer comida. Eu não sei fazer. Nossa, a minha mãe me ensinou a fazer comida. Me deixar estressada, eu falava, mano, faz uma comida. Agora, faz um arroz. Nossa. Não, eu faço, entendeu? Assim, se precisar eu faço, mas eu faço mal-humorada. Nossa, eu amo fazer. Você me vê mal-humorada na cozinha, assim. Eu não sei, é química, sabe? Eu sei o que você mistura pra dar certo, o que você não pode misturar, pra ficar muito salgado, muito doce. Não sei fazer tempero. Nossa, mas tempero Você compra pronto. Panelas. Mas e come tempero que junta com qual? E aí qual tempero que é pra carne, que é pra peixe? Vai testando. Mas eu comecei a testar. E as pessoas falavam, nossa, tá ruim. Nossa, tá ruim. Nossa, tá ruim. Eu falei, então faz você. Isso, aí eu parei de exato. fazer. Com certeza, tem que mandar as pessoas fazerem, né? Só que hoje em dia eu não faço mais nada. Eu amo fazer. Olha, eu faço muito bem moqueca. Moqueca é meu carro-chefe. Manda lá pra casa. Se você quiser uma vez por semana, a gente tá aceitando. Olha, eu tô morando em São Bernardo agora, hein? Pronto. Vou fazer um almoção, vou convidar os convidados do podcast. Boa. Inclusive, um beijo pra Vivian Benforte, Rodrigo Eba. Eu gostei daquela ideia. A gente tá conversando de lá pra junho, assim, reunir todos os convidados, né? Que legal. Pra um karaokê. Boa. Um karaokê bem divertido e a Vivian é uma cantora maravilhosa. Eu não canto nada também, não. Mas o karaokê é pra passar vergonha, né? Então tá bom. O karaokê é pra passar vergonha. Então tá bom. Aí sim. E a gente admira a Vivian e o Rodrigo Eba que canta, né? E a gente só encanta, né? O importante é encantar, né? Não, aí a gente atua lá, faz caras e bocas, mas aí não faz analisando uma performance a voz, maravilhosa, né? Mas assim, olha, eu queria... Peraí, dar um recadinho, tá? Lisete não tá aqui hoje porque ela tá fazendo uma reportagem linda, assim, maravilhosa sobre cavalos. Sobre cuidados de crianças com cavalo. Porque aqui a gente... Ecoterapia? Ecoterapia, exatamente. Muito, olha, como que é bom ter uma professora, né, perto, né? Eu tenho um roteiro sobre isso. Sério? De um longa. Sim. Não, então a gente... Vamos conversar. Quem sabe? Vamos conversar porque a gente já tem esse apoio. Então tá. Galera de áreas, eu preciso de uma galera de áreas, assim, pra poder me ajudar. Já tenho. Já tem? Já tenho. Fechou. Já tenho, olha. Sim. Ela tá fazendo uma reportagem lá e um cara maravilhoso que você vai conhecer, né? Porque aqui a gente fala mal, mas a gente tem que balancear, então tem que falar bem também, né? Fazer coisas boas, né? Acho que a vida é assim. A Lisete é a co-apresentadora aqui do podcast, maravilhosa. E ela fala muito isso. Ela fala, Rodrigo, Deus vê o coração, sabe? Porque Deus vê o coração. Então, faça pra você. Entendeu? Porque é um crédito, né? Às vezes a gente faz uma coisinha ruimzinha ali, mas ninguém é perfeito, né? Mas tem um crédito positivo. Não seja só ruim. Porque você ser ruim, você vai perder. Teve eu vou contar mais. Pode falar mal? Opa, pode falar mal.
Teve um ex meu, que eu não vou citar o nome dessa vez, porque esse episódio é light, bem light, maravilhoso. Que ele falou, sabe o quê? Falou, eu fiz um pacto com o diabo. Oxi. Ele falou isso. Aí eu falei, lindão, você é trouxa, porque você fez um pacto com o time que tá perdendo. Entendeu? Com Deus você não precisa fazer pacto nenhum, você só pede e Deus dá. Uhum. Entendeu? Não tem. Eu falei, você foi trouxa. Tipo, logicamente falando, não tem sentido. Você vender sua alma pra ganhar, tipo, um dinheiro e depois você Não saber o que fazer com ele tem e perder tudo. perder tudo. É uma enrascada. Uhum. Com Deus é muito mais fácil. Porque você pede, Deus dá o quanto quiser. Claro que você tem que trabalhar, né? Que não vai cair no seu colo. Mas Deus abre as portas. Abre. E não precisa ser Ele dá ferramentas, né, pra gente conseguir fazer as E coisas. você não precisa ser de nenhuma religião pra entender que Deus tá em todos os lugares, ao mesmo tempo em todos os lugares, em todo mundo. E nós somos irmãos, a gente tem que se apoiar, não competir um com o outro. Você quer competir? Vai jogar uma competição legal, gostosa, de brincadeira. Com regras, né? Sim, isso que a gente tava conversando na vinda pra cá, que a cooperação, na minha opinião, é a forma de poder mais absoluta. Uhum. Porque se você coopera através de uma ideia bacana, você tem várias cabeças, vários braços, várias mentes. Não você só. Uma luz sozinho não ilumina a escuridão. É. Agora várias sim. Você sabe que eu tive uma escola, né? O LA Filme, uma escola de cinema, por 13 anos, eu e o Tristan. E a gente começou a fazer os cursos de cinema porque a gente queria pessoas para trabalhar com cinema com a gente, né? Pra ter equipe e tal, isso em 2007. E aí a gente não tinha, falou, então vamos fazer um curso, a gente fala mais ou menos como a gente quer trabalhar e chama a galera pra trabalhar nos longas com a gente. E aí a gente percebeu que foi bem no comecinho, se vocês olharem lá, as escolas de cinema de São Paulo foram criadas um pouquinho depois disso. E a gente criava uns cursos e a gente queria ter apoios dessas escolas também, sabe? Ou fazer coisas em conjunto, né? Parcerias e tal. Só que nenhuma escola queria. Porque, não, são meus concorrentes. E a gente, cara, mas a gente não, nosso objetivo não é ser uma escola. A gente tá sendo uma escola porque a gente não tem mão de obra. Então, a gente quer ser uma escola mas só que nosso carro-chefe é ser produtora. Então, a gente queria fazer parcerias pra gente parar um pouco. Assim, eu amo dar aula, sou pedagoga também, né? Tá tudo bem. Mas a gente queria parar um pouco de dar aula pra só fazer filme. E não conseguia. E aí a gente queria esses apoios, essas parcerias, e não rolava. Porque assim, vocês são meus concorrentes e tal. E aí, no LA Filme, e até agora, assim, tudo que eu sei, eu passo. Eu não sei tudo, mas tudo que eu sei, eu passo. Porque eu tô criando pessoas pra trabalhar comigo. É quase que egoísta, sabe? Eu tô te dando todas as minhas ferramentas pra você ser muito bom e me chamar pra trabalhar junto. É isso que eu quero. Porque a gente ainda não tem uma indústria cinematográfica, né? A gente ainda tá caminhando, né? Principalmente o cinema independente. Então, enquanto a gente não tiver essa indústria, quiçá uma concorrência, né? Então, por que eu não vou passar todos os processos pra vocês? Por que eu vou esconder isso, sabe? Porque se eu não passar tudo que eu sei... nunca ninguém vai me chamar pra trabalhar, né? É uma mão dupla, assim, vai e volta. Eu dou informação, a gente trabalha junto, a gente cresce junto, a gente troca experiência. Sim. Mas esse negócio de concorrência aqui no Brasil parece que é muito forte, né? Assim, você não consegue parcerias. 2 produtoras trabalhar junto. Não sei. Mas que não sei, vamos trabalhar junto, vamos dar a mão, sabe? Você não é pequena, eu também sou pequena, então vamos trabalhar junto. Né? Uma grande não vai pegar uma pequena. Por que também não? Ensina, sabe? A concorrência de tirar trabalho, eu acho que ainda tá meio longe disso acontecer, sabe? Enquanto a gente não for uma indústria, essa concorrência não vai existir, de verdade. Né? Sim, e eu acho que tá aí algo pra gente mudar, porque se você tem um modelo de cooperação que funciona e é bem sucedido, isso também é o que a gente acabou de falar. O exemplo ensina mais. Sim. Fazer uma cooperação super legal, bacana e rentável, as empresas vão falar, olha, tô perdendo dinheiro sozinha. E isso pode mudar. Os trabalhos, né, trazendo uma resposta financeira de engajamento, Sim. mostram que sim, é possível ter sucesso e compartilhar o sucesso, né? Porque eu acho lindo, sabe, quando um amigo tem sucesso. Então, um beijo pra Thaís Scábio, Gilberto Caetano, que também
foram os meus professores que estão com um filme maravilhoso, Onde Estamos Seguros, em Cannes. Saiu matéria na revista americana, gente, na Variety, eu acho que é assim que se fala. E eu tô muito feliz por eles, porque eles são a gente. Uhum. Tá, a Lu tá ali também. Tá em outra área, mas tá ali também. Eu tô ali também. A pessoa que tá lá na Zona Leste fazendo cinema tá ali também. Então, É. quando a gente perceber que o Brasil é um país, vamos lutar pelo Brasil, gente. O cinema brasileiro é maravilhoso. O ser humano, o brasileiro é maravilhoso. A gente é persistente, a gente é resistente, Criativo. criativo. A gente só precisa mudar uma coisinha, que é parar de ser egocêntrico e achar que a gente é o centro do mundo. Porque a gente não é. Se a gente morre, uma semana depois tem alguém para substituir a gente. Mas o que a gente pode fazer é deixar um legado, deixar uma ideia, entendeu? E o que você faz é isso. É você passa o seu conhecimento e eu acho que é a maneira mais linda assim, de contribuição para o mundo. Uhum. Porque daqui 100 anos você vai estar presente através dos seus ensinamentos das pessoas que você inspirou. É. Então, o ser professor também é ser professor. Você não vira professor, você nasce professor. Entendeu? Você tem que quebrar seu ego para você passar isso. E isso é desafiador. Sim. E é um processo. Eu acho que tudo é um processo. Então, se você vai construindo isso de pouquinho em pouquinho, vai ter uma pessoa que vai pegar isso. É isso. Acho que como professora, né, então eu dei aula de educação infantil, primeira a quarta, normal, mas meu grande objetivo era me engajar na área artística, né, que desde os 12 anos eu faço teatro, e desde lá eu nunca parei. E aí, quando eu linko as duas coisas, arte e educação, cinema e educação, cara, é o melhor dos mundos, assim, porque o grande objetivo acho que é inspirar, sabe? Inspirar, inspirar, inspirar. Lógico que a gente não vai, a gente não consegue atingir todo mundo, né? Mas eu sei que uma grande parte aí dos meus alunos, eu tava fazendo umas contas, acho que eu já tenho mais quase 5 mil alunos por Nossa. aí. É muito tempo, sabe? De cinema, assim, eu tive uma aluna minha, que eu dei aula pra ela na terceira e na quarta série, na Prefeitura de Santo André, que eu era de lá. E aí, depois quando ela foi fazer faculdade, ela, Pro Lu, eu sei que tem uma produtora, eu queria fazer curso aí com você. Falei, caraca, e ela era aquela criança que quando eu fazia a apresentação do Dia das Mães, ela não queria dançar, ela queria ficar no som, sabe? Ela queria ficar na máquina de fumaça, ela queria ficar na parte por trás, assim. Falei, caraca, que legal, Luana. E aí aí eu falei, não, então tá bom, eu tinha escola, eu falei, eu vou te dar uma bolsa do curso livre de cinema aqui, do curso completo. Cara, ela fez o curso, ela começou a trabalhar na televisão. Agora ela tá em Londres, eu acho. Onde você tá, Lu? Não lembro onde, mas ela casou e foi viajar e tá trabalhando na área. E aí, assim, eu falo, caraca, mano, sabe, assim, de todos esses alunos, vários, talvez nem lembrem de mim, mas tem vários que eu, desde pequenininho, não só nessa parte de cinema, lembra e, de alguma forma, eu estimulei e incentivei, sabe, correr atrás dos sonhos, assim. 5 mil? Nossa, você é quase a nossa Daenerys, a mãe dos dragões. Olha, tem gente até que me chama de mãe, viu? Mãe. Mas, né, é que é muito tempo, né? Muito tempo dando aula. Olha, mas eu acho que até os colegas, né? Os colegas professores sentem uma inspiração, né? Vindo de você. Eu acho que porque assim, eu tenho que trabalhar com todos os meus colegas, né? Sim. Tem uns que são mais abertos, tem outros que não, mas eu acho que é isso, tentar. Eu não, a gente brinca, né? Esse cinema é muito panela e tal, mas é panela. E o bom é que você esteja em várias panelas, Sim. né? Você vai entrar num, no outro, na outra, e você sabe fazer parte de várias panelas, é muito interessante. E a panela não é uma panela pejorativa, é uma panela de que você vai trabalhar com quem você tem afinidade. Sim. Com quem você confia no trabalho. É uma pessoa que tem índole. Você não vai pegar. Eu não vou pegar um diretor de fotografia fodástico, mas o cara só me dá estresse no set. Pra que eu vou pegar esse cara? Pra quê? Assim, hoje em dia, né? 40 a mais, a gente faz o quê? A gente só quer harmonia no set. Sim. Eu não vou pegar gente pra estressar.
sabe? Eu não vou pegar e fazer uma equipe que eu sei que vai dar problema. Então, não quero. Cara, eu quero fazer um set 12 horas, 10 horas de diária, 5x2, quem sabe 3x4, né? Quem sabe trabalhar 2 dias só e o resto folgar, cadê? Mas é isso, assim, uma jornada mais tranquila, sabe? E na paz, porque imagina você acordar às 6 da manhã pra fazer um set até 6 da tarde com pessoas que você não gosta, você não precisa gostar, é só respeitar. Sim. Um set gostoso, tranquilo e que todo mundo trabalhe. É só isso, Sim. é simples assim. Sim, é muito simples, na verdade, né? Eu É. acho que o problema é que a gente quer complicar uma coisa que é simples. Respeito a gente aprende de É o casa. mínimo. É o mínimo. E eu adorei quando a gente fez a gente no CAV participou de um projeto, eu não Da lembro o Mostra nome. Telas? Não, Qual? do ano passado, que foi o Do... de fazer 24. Da Mostra. Da Mostra de Cinema. É, o Noite de Quino. Noite de Quino, isso. Nossa, eu amei, assim, que a Lu chegou e falou assim, quem for grosseiro vai sair. Nossa, eu falei, perfeito. Porque é isso. Não, era um projeto, só pra explicar, era um projeto que a gente pegava um tema no festival, na sexta-feira à noite, e tinha que entregar um filme pronto na segunda-feira de manhã, né? Então eu falei pra eles, não tem tempo de brigar. Estressou, vai embora. Estressou, vai embora. E é isso, assim, a gente deveria fazer isso sempre, né? Mas... Não, aí depois eu apliquei em todos os trabalhos, é isso. né? Teve um trabalho específico que aí eu senti muito na pele, assim, só que eu meio que fui refém porque não conseguia sair do lugar, né? Era um lugar bem inusitado de madrugada e aí às vezes você tem que ficar quietinho, né? Porque você tá ali em cárcere, mas eu acho que de todos os projetos ruins, você tira muitas coisas boas e parcerias boas. Uhum. Tem muita gente que fala, ai, foi uma merda tudo. Não. Você tira coisas boas. Sim. Você Não, experiência é tudo, né? e você conhece também com quem trabalhar. Você sabe com quem trabalhar, porque eu adoro, assim, quando a pessoa se expõe. Porque aí eu consigo entender onde eu tô pisando. Uhum. assim, Conhecer um pouquinho, né, de cada um. isso, e ter uma empatia também. Tem uma empatia pra pessoa de, tipo, olha, eu entendo que todo mundo tem trauma, mas eu, como mais uma vez eu tô falando, eu jogo no meu time. Então, se esse trauma, né, gera um estresse em mim e vai me impossibilitar de fazer coisas maravilhosas, eu não quero isso. Uhum. Não é odiar a pessoa, demonizar a pessoa, é só não trabalhar mais com ela. Igual, se alguém fala mal de você, sabe, a sua vizinha fala mal de você e você fica grudado nela, a culpa é sua. Por que você gosta disso, né? Porque a solução é simples, é só separar, só afastar. Não tem o porquê continuar fomentando uma coisa que já tá ruim. É o que eu acredito. É fácil, é simples. Igual, Lu, eu falei, eu tô com um namoradinho aí, um peguetezinho, né? E aí eu falei pra ele assim, olha, eu não tenho tempo pra crise, eu quero uma coisa leve. Entendeu? Então, eu quero algo leve. Fazer ficar de bico de coisa, isso não é da minha linguagem, não é o caminho. Porque a gente é adulto e tem que agir como adulto. Se tem um problema, fala qual que é o problema. Se der pra resolver, ótimo. Se não der, tudo bem também. Entendeu? Mas tem que falar. E isso não é nem questão de terapia, Não. É só falar. Você tem que falar porque... Relacionamento humano, né? É que as pessoas não falam, né? Não querem se resolver, né? Tem gente que gosta de ficar estressando e a pessoa nem percebe o quanto ela fica batendo na mesma tecla, né? Isso, ela acaba sendo prisioneira dela mesma. Entende? Porque se você for grosseiro com uma pessoa, a pessoa não vai trabalhar com você. E tá certa de não trabalhar. Porque ninguém merece grosseria. Hoje o Brasil é um dos recordistas de feminicídio, de países que mais matam travestis. E isso tá relacionado também um pouco à grosseria, a você querer dominar, tipo, eu vou falar mais alto, tem outro. que ouvir. Não, Que gente, isso? não. Né? A minha mãe me ensinou muito isso. Minha mãe falou assim, você pode falar qualquer coisa, mas mantém a educação, mantém o respeito e qualquer coisa. E aí você consegue ser assertivo nisso. Exato. Né? Não precisa É que desrespeitar, as pessoas também não gritar. gostam de receber feedback, né? Nossa, eu acho que você foi grossa. Não, mas como assim eu fui grossa? Não, você tá sendo de novo. Não, não tô
Aí começa, né, escalonar. Aí não tem conversa, né? E assim, feedback é uma coisa muito interessante, né? Porque, tudo bem, pode ser até uma opinião do outro, mas por que não ouvir? E aí depois, se você não gostar, beleza, você joga fora. Põe na balança, a média ali. Mas o ouvir o outro também é muito bom, né? Meu pai me falava uma coisa, ele falava, você sabe que você tem 2 ouvidos e uma boca? Pra você ouvir mais e falar menos. A gente tem que ouvir as pessoas. Ouvir, né? Não dar ouvidos de só acatar o que as pessoas falam, mas ouvir as coisas, ouvir o mundo, ouvir tudo, e depois você tira suas conclusões, né? Porque tem muita gente que fala, você fala, mano. É uma fala superficial, né? É sempre uma fala que não leva a lugar nenhum. Sim. E isso sim. eu levo pra minha vida, assim. Você pratica ou já praticou algum esporte? Eu fazia natação, competia natação. Tô querendo voltar, se Deus quiser, esse ano eu volto. Volta. Não, eu volto. Não, eu fui fazer um teste lá na prefeitura de São Bernardo, tem, né? Pra você fazer. E aí eu fui fazer um teste lá. De graça? De graça. Olha. E aí eu fui fazer, aí o cara falou assim, então você não pode fazer. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque você já sabe nadar. Eu falei, mas eu quero treinar. Ele, então não dá, não pode ser aqui, tem Aí que fala, ser... ah, esqueci. Daí aí a minha filha falou, mãe, por que você não foi mais desengonçada, que ela ficou vendo meu treino, né? Eu falei, ali, porque eu não sabia, né? Se eu soubesse, até mentira, eu não ia fazer isso, mas... Aí não podia fazer, mas eu vou voltar. Eu nadava nos jogos escolares, ganhava medalha. Olha, que legal. Eu só não fui profissional, Uma mas eu nadava atleta muito. entre nós Nadava também. Eu relaciono muito isso a criatividade. Uma professora de roteiro me falou isso. Que a criatividade está muito relacionada ao esporte e alguns jogos específicos. Igual vôlei estimula muito a sua criatividade porque ela trabalha uma área específica do cérebro de criatividade, que é raciocínio rápido. E a criatividade nada mais é que o raciocínio rápido. Exato. Você precisa ser criativo para solucionar os problemas. E você desenvolvendo isso, você fica mais criativo. É mais fácil ser criativo, porque resolve problemas, liga os pontos. Então o vôlei, ela colocou... basquete deve ser também, né? O basquete também jogava basquete, com essa minha altura aqui, né? Olha. Só os jogos escolares, aí eu não era muito... não era muito boa, não. Mas eu jogava. Mas a minha escola ganhava bastante coisa. Então é algo que é um treino também. Boa análise essa. É um treino também. O meu professor eu sou formado em educação física, né? Eu sou personal também. Além de tudo, ainda gostoso. Ele falava isso, corpo e mente é uma coisa só. A gente não tem como separar. Tanto que na Unip, eles dão são 3 semestres de psicologia da educação física. E também 3 semestres de marketing, marketing também. Porque para ser personal, você tem que saber vender seu peixe. Exato. Se vender, exatamente. E se alugar, né? Então, Esse lugar é ótimo. na verdade, e eu acho que é isso. Entende? Quando você tá focando na sua mente e você tá trabalhando com o seu corpo em prol do raciocínio, nossa, é maravilhoso. Então, recomendo, sim, um esporte. Acho que as suas filhas fazem, né? Esporte. A minha mais velha fazia ginástica até o ano passado, ela parou, agora só tá no jazz. Mas jazz também é maravilhoso. É um esporte quase, né? O treino é louco. E a minha pitica de 3 anos tá no balé. Então. Também eu acho que eu acho que falei pra você pra pôr no vôlei, né? Por conta dessa... então, minha mais velha queria, a gente ainda não conseguiu, mas vamos pôr. E assim, é legal porque impacto tem mínimo. O impacto de chocar. De pessoas, né? Porque aí é legal. O futebol já tem mais perigo. O basquete também. Mas porque o vôlei é o esporte mais coletivo, porque você precisa realmente de todos. O futebol não, se você pega 3 pessoas boas, eles fazem uma panelinha e acabou. Agora o vôlei é muito cooperativo. Sim. É muito legal e estimula a criatividade. Falando em criatividade, eu queria fazer uma indicação de um livro para vocês. Não é publi, tá? Infelizmente, ainda não é publi para esse livro, mas eu queria fazer um livro que assim mudou minha vida, que é esse livro aqui, ó. O Livro de Plutão, A Jornada Evolutiva da Alma. Recomendo muito a leitura. É um livro maravilhoso. Não é da editora Objetiva, o que a gente tava falando, né? Você tem que ser uma pessoa objetiva. Sim. E é maravilhoso. Tem poucas páginas, na verdade. Tem só 400. Se você lê 5 páginas por dia,
em menos de um ano você acaba. Entendeu? Não precisa ler ele todo de uma vez, igual eu li. Entendeu? 5 páginas você pode degustar ele melhor, né? E você, tem algum livro que te despertou? Eu vou deixar aqui. Tem algum livro que te despertou, assim, muito? Ai, eu leio, ultimamente tô lendo muito pouco, pra falar a verdade. Mas um livro pra indicar? Não sei agora. O Monge Executivo? É esse o nome? O Executivo ou Monge? Foi o último Não que eu conheço. li. É um livro muito legal, onde um executivo vai pra um... Pode contar a história? Claro, aqui você Pode dar pode falar spoiler. mal e pode contar É. também. Mas ele vai, tipo, um mosteiro e tal, e vai tentando entender a vida dos monges e tal, e você vai fazendo uma analogia com a sua vida, sabe? Não só empresarial, né? Porque a vida empresarial também ela é muito importante, mas é uma vida assim do que você quer, o que você não quer, o quanto você aproveita a sua vida, sabe? O quanto você aproveita a sua família. Hoje em dia, acho que a gente tá nesse mundo tão, tão louco, tão corrido, né? De 15 mil coisas e reuniões, e aí seu tempo que você tem, você fica na internet ali caçando coisas e tal. E parar e se organizar, sabe? E se conhecer, acho que é muito importante. Ontem eu tava rodando a internet, e aí teve uma amiga minha que postou uma coisa assim: quanto tempo você tem com o seu filho? Para pra pensar, né? Ah, não. Sei lá, daí a minha filha minhas filhas acordam 7 horas da manhã, 7h45 elas estão na escola. Beleza. Aí depois das 8 até. Uma fica até 12h30, outra fica até às 5 da tarde. Aí a primeira que chega de 12h30 tem atividades lá mas qual é o horário que a gente fica junto? Tipo, é muito pouco por dia, assim, 2 horas por dia, sabe? E o que nessas 2 horas, o que vocês fazem? Putz, às vezes eu tô cansadaça, a gente fica jogado no sofá, mas aí fica, sabe? Ou a gente fica juntinho, mas o que a gente faz, né? E o tempo passa, né? E as crianças crescem e... Então, ultimamente eu tô meio que pensando nessas coisas, assim, de quanto aproveitar o tempo, sabe? O quanto de gente trabalha, né? O quanto de retorno tem. Tá um pouco nessas filosofias, assim. Isso é importante. E eu tô lendo um livro com a minha filha, agora eu lembrei com a minha filha mais velha, que estamos analisando ainda, mas fala sobre a menstruação. Que ela tá na fase de vai, não vai, né? Que vai. E é muito legal a gente ler junto. Eu nem vou falar o nome do livro ainda, porque eu não sei se ele é bom. Eu acho que mas é que o comecinho ele é meio forte, assim. Mas é isso, assim, de ler junto, sabe, com as crianças e vivenciar esse momento de leitura. Nossa, É muito legal. legal. Você faria um filme do livro anterior que você falou? Faria. Eu acho que já tem, viu? Já tem, mas, Eu acho que já tem. mas você faria uma versão Faria. melhor? Faria. Eu tenho um livro que eu li há muitos anos atrás, que já fizeram um filme sobre ele, que eu até, quando eu busquei, depois que eu li, eu queria fazer um filme. E aí depois, depois de 2 anos eles fizeram o filme. Que é o Todo Dia. Não sei se você já assistiu esse filme. Eu acho que numa das suas aulas Talvez você eu tenha comentou. falado, exato, do cara acordar todo dia no corpo de outra pessoa e achar que isso é normal, e aí, só que depois ele encontra uma pessoa que ele se apaixona e tal, e só que ele acorda todo dia no corpo de uma outra pessoa. E no corpo de uma outra pessoa, numa outra cidade. Então ele É maravilhoso. É muito legal. E aí, quando eu assisti o filme, mas é isso, né? A gente não pode comparar filme com um livro. Mas quando eu assisti o filme, tudo que eu imaginei não era nenhuma das escolhas da equipe. E eu faria de novo. Eu faria um novo filme. E Vamos é meio fazer. adolescente, assim, sabe? Mas Vamos fazer. é muito legal. Vamos É muito fazer. legal, muito Gente, divertido. patrocine a gente. É baratinho, ó. Só 10 milhões a gente consegue fazer. Um filme 10 milhões a gente simples. faz uns 2, se quiser. Não, a gente faz um filme, te paga um cachê maravilhoso, Perfeito. o cachê que você merece, né? Que tá no nível isso. da Fernanda Torres, Fernanda Montenegro. Não, Fernanda Montenegro não, né? É muito Fernanda legal. Torres. Quando eu tiver sim. meus 90 e tanto, quem sabe? Sim, porque a Fernanda Montenegro é um ícone, né? Maravilhoso. E filme da vida? Filme da vida. Eu tenho muitos filmes que marcam a minha trajetória, assim. E outro dia eu lembrei de um filme que eu não lembro o nome agora, mas é O Mergulho para o Amor, uma coisa assim, que é de uma moça. Vê se você sabe desse filme. Que eu vi um story desse, eu falei, caraca, esse filme é maravilhoso, cara, como que eu pude esquecer? De uma mulher que cavalgava, só que o esporte era, o cavalo corria numa plataforma e tal, numa rampa, e depois ela pulava no cavalo lá em cima e mergulhava. É um mergulho para uma Nossa. paixão, um mergulho, alguma coisa assim. E ela fica cega.
E no final, depois ela vem e numa uma puta superação, ela consegue cega fazer o salto. O filme é lindo. Eu vejo, É meio antigo, assim, mas é lindo, assim. eu vejo você atuando nesse filme, sabia? É, Porque você falou do mergulho, né? Do sonho do não mergulho, é? Aí, do ó. É. cavalo. Mas eu gosto desses filmes assim, sabe? É bonito. Eu gosto muito de. E aí, para um outro lado, eu gosto muito de Jogos Mortais. Também, no Uhum. sentido de criação, de, sabe, de roteiro, de Sim, histórias mirabolantes. Falar, sim, mano, isso aqui nem podia ter acontecido, mas tudo bem, vai, vamos sim, lá. sim. Gosto um pouco dessa parte de suspense. Gosto de filme família. Gosto daquele filme que a criança não pode se falar. O pai não pode falar, não, como que é? O Dia do Sim. Sabe essas coisas assim? Sei. Esses filmes, assim, que mexem com família, eu gosto muito. Tirando Um lugar todos os que todo mundo silencioso, um gosta, lugar sabe? silencioso. É, então. Filmes que mexem um pouco com o ser humano, sabe? O que a gente tá vivendo, o que a gente tá vendo, o que a gente faz. Olha, a gente tá se caminhando pro final aqui. Eu queria fazer uma pergunta. É a pergunta bomba, hein? A A pergunta. bomba. É a hora do veneno agora. Ah. Pode falar mal, tá? Pode falar mal. Eu queria que você falasse mal de alguma coisa ou de alguém. Cara, eu queria falar mal dos editais. Em qual sentido? Porque edital é muito importante, né? A gente precisa de editais e tal para fomentar a cultura, mas no sentido de como é que a gente pega um edital de 40 mil reais e quer fomentar a cultura, sendo que você não consegue pagar, fazer um curta com 40 mil reais. Ai, Lu, mas a gente faz curta com R$ 0. Então, mas é isso, assim, enquanto a gente não vira uma indústria, a gente ainda deixa os editais serem muito baixos. Eu fiz um longa de 500 mil. Nossa, 500 mil é muito dinheiro. Não é, cara, para um longa-metragem não é. Então, assim, que 500 mil vire um curta, sabe? Que 3, 4, 10 milhões para longa-metragem, que não é muito dinheiro. Que as pessoas falam, nossa, mas com onde você gasta? A gente movimenta tanta gente, a gente movimenta tanto comércio, desde a parte de alimentação, transporte, arte, figurino, tudo a gente movimenta, né? É muita grana que movimenta no cinema. Só que também é muita gente que trabalha. E que a gente pare de viver de luz, assim, sabe? Porque, eu preciso ficar embaixo do holofote aqui pra viver de luz, porque eu não consigo viver de fazer filme, de ser cineasta. Então, assim, que os editais, eles aumentem, que a gente consiga ter mais empresários também que acreditam no cinema, né? Com patrocinadores direto também, para essa indústria rolar de verdade. Porque hoje a gente ainda brinca um pouco de indústria, né? Nossa, ganhei um edital legal de quanto? De 40 mil. Você vai pôr na tabela ali do orçamento, a pessoa vai ganhar R$ 1.200 trabalhando 3 meses. Quem é que paga um aluguel? Quem é que paga o mercado do mês com R$ 1.200 para trabalhar 3 meses? Sabe? Então, nesse sentido, assim, a gente precisa de editais, eles são muito importantes, mas a verba é muito pequena. Então, como fomentar, sabe? O fundo setorial é um fundo que ele dá uma movimentada diferente e tal, mas entender que os editais baixos, né, e as prefeituras e tal, nossa, a gente tá fazendo edital. Cara, tá, mas é pra quê? É só pra falar que deu? Sabe? Porque fazer de cinema de verdade com esse pouco dinheiro é a gente usar a criatividade, mas não conseguir fazer de verdade, né? Eu concordo totalmente. Totalmente. Eu aplico o ensinamento da minha mãe também. A gente tem que começar a entrar na política. Infelizmente e felizmente. Você tem que. Realmente, você já tem muita coisa, vai ter que se desdobrar, pegar uma secretaria, ser um vereador, ser um prefeito, porque aí as coisas mudam. Porque um profissional da área vai saber o que fazer, vai saber que uma sala precisa de uma projeção boa, precisa de um som bom, precisa de câmera boa, precisa de lápis, precisa de tudo isso que é o básico. Então, é um convite a todos pessoas do cinema e da arte, se candidatem. Só a política vai mudar tudo isso. E as eleições estão aí, mas daqui 2 anos tem mais para prefeito. Então, não percam tempo. Vão lá, se movimentem e se candidatem. Já pensou que maravilhoso teria uma pessoa desse naipe como uma vereadora, por exemplo? Eu sei que é difícil, desafiador, mas você consegue pôr na caneta. Sim. Com a caneta, né? Uma prefeita, já pensou?
como seria uma cidade cinematográfica maravilhosa Não é? e com muito investimento. Isso é algo que a gente tem que pensar, né? Então, gente, a gente tá finalizando por aqui. Um beijo. Pode deixar suas redes sociais. Instagram, Luciana Stipe. Eu tenho meu site também, stipefilmes.com.br. Tem alguns projetos lá que dá pra conhecer um pouquinho do que eu já fiz, minha trajetória aí no cinema. Isso, e assistam muito A A Inocente no Inocente. TikTok, E aí, no Instagram também, A YouTube. Inocente, YouTube, TikTok. A gente já lançou a novela inteira, então dá pra você maratonar lá por um dia inteiro, você consegue ver todos os episódios já. Você vai ver se ela realmente é inocente. Ou Quem não. é inocente da história? Eu sou inocente. Ah, quem sabe? Eu sou. Obrigado. Obrigada Muito a obrigado você. pela participação. Imagina, obrigada a você. Ah.